E agora o 4x4 conversa com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está aqui no nosso estúdio, cientista político, deputado federal reeleito pelo PL de São Paulo. Deputado, parabéns pela reeleição, prazer tê-lo aqui com a gente no 4x4. Muito obrigado. Bom, estamos aqui discutindo, né, que caminhos o Brasil terá a partir de agora com esse estabelecimento de... Constantino estava falando aqui do rei Alexandre, né, e com Lula. Né, de que maneira o Congresso Nacional pode se interpor, né, a esse governo que se apresenta formado por um Executivo e STF em conjunto? Olha, Executivo e STF em conjunto se torna uma força muito poderosa na nossa República e requer cada vez mais de uma oposição extremamente tênua, muito mal formada, muito mal organizada, de se consolidar como uma oposição séria. Não dá para você esperar muito dessa oposição que tem que se formar agora em tempo recorde para se contrapor a essa força, na minha opinião, quase que ditatorial, que está por vir. E eles já estão trabalhando. Ao invés da oposição estar trabalhando para se formar como oposição, o que tem acontecido é o próprio Executivo e Judiciário estarem formando ou tirando bases da oposição para formar uma maioria. Então, ou seja, revertendo o quadro eleitoral que aconteceu de uma maioria não de esquerda que aconteceu no Congresso. Eles já estão revertendo isso para fazer uma maioria de esquerda. E aí você vai ter uma maioria de esquerda no Congresso, o Poder Executivo, o Poder Judiciário. Está estabelecido aí diria que a tempestade perfeita aí para o brasileiro não aguentar mais essa situação. Então é isso que eu vejo, que a gente tem um rigor muito maior aí, uma imposição, um peso muito maior de responsabilidade. Ana, você. Boa noite, deputado. Obrigada pela presença. Parabéns pela reeleição. Deputado, olhando para frente, né, nós precisamos, claro, de muitas reformas, né, reforma tributária, enfim, mas acho que dentro de tantas reformas que nós precisamos para um projeto de nação, uma reforma política eu acho que seria a mais importante. A pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: é possível sonharmos com uma reforma política, com esse Congresso que começa a ser modificado, ou ainda precisaremos de mais um ciclo? E dentro dessa reforma política, eu gostaria muito que o senhor explicasse, já que o senhor entende muito, né, de Constituição americana, federalismo americano e o voto distrital no Brasil, como ele pode ser uma boa solução para nós brasileiros. Perfeito. Bom, com relação à possibilidade de ter uma reforma num contexto de sendo oposição, ela é muito, muito difícil. A oposição tem que, na minha opinião, combater o Poder Executivo e também o Poder Judiciário para poder sobreviver, não só como oposição, mas para poder manter o Brasil ainda intacto, com uma abertura de fato democrática até os próximos pleitos eleitorais. Eu não estou muito otimista se a pauta, se a agenda do Poder Executivo vier a se consolidar, a janela de democracia se fecha. Eu não vejo os próximos pleitos eleitorais sendo pleitos positivos para a democracia com esse Executivo que se formou com essa agenda que eles já se colocaram em pauta. Então, só para pautar isso aí, eu acho que eu diria que a prioridade da oposição seria de sobrevivência. E eu diria, até olhando para trás, foi uma das grandes oportunidades que a gente perdeu em não ter pautado essas grandes reformas na última legislatura. Exatamente porque talvez a gente não tinha uma maioria, mas existia ali, ao menos o Executivo, que poderia ter pautado algumas dessas reformas, estaria blindando o nosso sistema desse tipo de tomada do poder. Eu sempre pontuei isso em várias discussões constitucionais. O nosso sistema constitucional, ele permite tirania. Ele permite tirania de toda sorte, tirania do judiciário, tirania do executivo, tirania do legislativo, permite que os governadores sejam tiranos, permite que os prefeitos sejam tiranos. Então, nós não temos os respeitos às liberdades individuais e elas são manchadas ou tingidas ou violadas por várias entidades. Não é só o Poder Executivo. Então, a gente tem que entender que o nosso sistema, o nosso perfil constitucional é uma porcaria, essa que é a verdade. E a gente não pautou isso na última legislatura, quando a gente ao menos tinha liberdade para poder se expressar.
Então agora a gente tem muito menos disso e eu acho que essa janela, se for consolidado esse poder ditatorial, como eu mencionei na primeira intervenção, a gente vai ter menos chance de poder pautar qualquer tipo de reforma e a gente vai ter que se mobilizar para poder sobreviver. Agora, dentro dessas reformas que a gente poderia pautar como sendo positivas, de fato, o voto distrital ele tiraria todo esse ônus de ter recurso público para financiar a campanha. Ele barateia as campanhas de uma tal maneira que você não necessita mais, ela se torna mais orgânica. O voto distrital ele pulveriza a democracia. Você torna, de fato, o teu eleito mais vinculado com o eleitorado de uma circunscrição territorial muito menor. Então, praticamente, o deputado, os vereadores, os deputados estaduais, eles não precisam fazer campanha em todo o estado, ele faz só no distrito dele, e o distrito conhece o seu candidato. Então, isso barateia as eleições, torna muito mais orgânico, torna mais grassroots, como diz lá nos Estados Unidos. Então, isso é o que é o fundamental. E para esse lado, todos os países que têm constituições estáveis e Estado de Direito evoluído têm voto distrital. Incluso a França, que mudou do voto proporcional, que é o nosso, para o voto distrital em 2 turnos, a maioria em 2 turnos. Foi criado por Charles de Gaulle, numa situação muito similar ao que a gente está vendo agora no Brasil. Um caos social, uma instabilidade muito grande, Charles de Gaulle assume, com uma nova Constituição sendo pautada e várias reformas implícitas nessa Constituição, incluso mudança de sistema eleitoral, que era para a mudança do voto proporcional, que é o nosso, para o voto distrital. É fundamental que isso ocorra para que a gente tenha uma democracia de fato. Então, mas eu não vejo essa chance se por acaso primeiro, a população que hoje está na rua esmorecer e fala assim, não, eu vou para casa e vou deixar passar vamos fazer aqui uma transição fácil. Eu não vejo esse governo com legitimidade nenhuma, a começar pela legitimidade moral. Não existe legitimidade moral desse governo. É um governo criminoso. Feito por criminosos e gente desqualificada. Ninguém está vendo. Notem que não tem nenhum grande pensador, nenhum grande intelectual, nenhuma grande personalidade da sociedade está vindo vir apoiar um governo criminoso. Está vindo só os piores que exigem uma convergência de tudo que é ruim. Então, isso que é notável aqui na Constituição desse Executivo. Ele já nasce tênue. E agora, na segunda questão, os planos desse governo, que não é um governo, na minha opinião, de legitimidade moral, os planos são terríveis. Então a população já entendeu isso. Aí vamos falar Você muito bem pontuou, Henkel, desculpa aqui, está me delongando nesse assunto, mas você pontuou isso muito bem na sua intervenção. Eu até já tinha escrito alguma coisa nesse sentido. A opinião pública não depende mais dos parlamentares. A opinião pública já está consolidada. Ela já está consolidada, pode fazer aí toda sorte de bloqueio, toda sorte de cerceamento. A opinião pública não vai mudar. O que nós estamos vendo hoje em termos de manifestação é uma manifestação completamente descentralizada, é uma manifestação legítima de famílias com plena consciência do perigo que é o plano dessa organização criminosa assumir o controle do Brasil. Eu gostaria muito também de ver não só os militares que fizeram ali um pronunciamento, mas também gostaria de ver as forças policiais. Gostaria de ver também a Polícia Federal, gostaria de ver também a Polícia Militar se manifestar, porque eles é que dão poder a essa junta criminosa que está se instituindo. Então, vamos adiante aqui, porque eu acho que o tema é bem profundo, podemos desambiguar algumas coisas que eu falei aqui, mas, de fato, eu não acho que a gente vai ter possibilidade de reformas com essa conjuntura que a gente está vendo. Constantino. Deputado, boa noite, parabéns pela reeleição. O senhor falou muita coisa, eu fiquei pensando, né? Charles de Gaulle, por exemplo, não dá nem para comparar com esse bandido aí que foi quase nomeado pelo TSE presidente. E de 50 nomes de transição, de equipe de transição, 18 têm problemas, estão encalacrados com a justiça, com escândalos de corrupção. Quer dizer, é exatamente o que o senhor colocou, uma quadrilha, e a reação da oposição agora é mais ou menos o modo bombeiro, é apagar incêndio e evitar o pior. Aí a pergunta que eu lhe faço, deputado, algumas pessoas colocam no legislativo a esperança, assumindo que vida que segue e Lula presidente ano que vem. Nós vimos no passado, quando o PT realmente errou muito na mão e quase destruiu a economia brasileira e a democracia junto, nós vimos que essa turma do Centrão Fisiológico, do MDB e companhia, eles conseguiram se unir para expurgar
um mau elemento ali. Fizeram o impeachment da Dilma e veio o Temer com a ponte para o futuro e o Brasil não naufragou. Eu mesmo fazia análise nessa época dizendo que quem vai salvar o Brasil do destino venezuelano é essa turma que não tem interesse em perder a galinha dos ovos de ouro. O senhor acha que dessa vez pode acontecer algo similar? Ou, dado que a turma vem com essa sede, dado que eles têm companheirismo, para não dizer cumplicidade, no Poder Judiciário, o senhor acha que é frágil demais depositar esperança nesses fisiológicos para impedir uma vez mais o destino venezuelano? Muito frágil os fisiológicos. Acho que a força de coesão que existe hoje não existia em 2002. Lembrando que o Foro de São Paulo só cresceu em suas ramificações, suas estruturas, a sua influência. E agora, o que nós estamos vendo? Vários países que são muito pequenos, com economias muito débeis, dependentes de ter a economia brasileira para sustentar essas economias débeis que se socializaram, né? A economia socialista não se sustenta. Então precisa de um parceiro maior para fazer essa sustentação. Nós somos esse parceiro maior que vamos ter que abrir mão de muitas das nossas reservas, muito do nosso equilíbrio fiscal para fazer essa grande ideia de pátria grande de Foro de São Paulo vingar. E eles estão hoje mais organizados, eles só cresceram nas suas organizações, a sua infiltração. Existe infiltração deles até mesmo nas Forças Armadas, nas polícias. Então, eles já estão trabalhando, eles nunca pararam de trabalhar. E eu acho que na questão fisiológica, eu nunca vi o Centrão se equiparar ideologicamente para fazer o combate. Você veja, o Centrão ele não tem nenhuma ideologia, não faz a mínima noção como fazer um combate ideológico contra a esquerda. Nunca se instruiu, nunca se melhorou na sua qualificação até acadêmica para poder fazer esse confronto. Então ele cede muito facilmente. E muitos desses do Centrão estão hoje na oposição, né? Se dizem oposição e tal. Mas eu não acredito que isso possa durar muito. Eu espero que tenha mais resiliência. A única chave que nós podemos, a única variável aqui que nós podemos destacar é a ação da população em torno desses recém-eleitos. Porque aí sim nós podemos dizer, olha aqui, a opinião pública mudou e não quer que o Centrão se torne esquerda, que o Centrão ajude o plano da esquerda. Então isso eu diria que mais uma vez o ônus está de novo, infelizmente, no colo do manifestante, no colo aqui da opinião pública, mas infelizmente de quem eu como brasileiro, eu estou olhando as manifestações de rua, eu com grande esperança, né? Eu tenho certeza que eles estão olhando para nós, parlamentares, com alguma esperança. E eu estou jogando a bola para o campo deles, dizendo, olha, eu espero que haja uma manifestação constante para que o Centrão se consolide como sendo oposição. Porque, de fato, está em jogo a sobrevivência do Centrão. Eles não estão entendendo que essa PEC de transição vai acabar com o Brasil em pouco tempo. É inflação direta, uma instabilidade muito profunda e isso vai criar o quê? Uma dependência, uma fragilidade macroeconômica, vai tornar ainda cada vez mais pessoas dependentes. Então o público que hoje diz, não, eu sou do Centrão e tal, porque eu não sou nem extrema direita, esses não vão ter mais muito o que falar em pouco tempo, vão ou entrar para a oposição e virar parte do governo, que eu acho que a maioria ali talvez não queira, mas da oposição vai requerer isso. Então tem que ter um combate ali exatamente nesse momento. E só lembrando, a gente está com um hiato aqui que eles estão aproveitando muito bem. Eles estão fazendo a PEC da transição nessa legislatura e não na próxima. Na próxima, certamente, teríamos um quadro de oposição um pouquinho mais consolidado. Nessa, ainda tem um quadro da legislatura anterior. Então eles estão querendo jogar toda a culpa dos problemas que podem advir da instabilidade econômica com essa PEC de transição nessa legislatura. E eu estou tentando convencer meus pares ali, mas enfim, vamos tentar trabalhar internamente, mas agora vamos cobrar também. Gostaria de ver pessoas cobrando os deputados e cobrando os senadores, porque esses já estão prestes a se entregar para esse novo governo aí. Isso não é bom. Antes de mais uma rodada de perguntas, deixa eu pedir a você que está acompanhando aí o 4x4 para se inscrever no canal, compartilhar o link do programa, já com mais de 92 mil visualizações simultâneas neste momento, 8h58, horário de Brasília. Bom, deputado, eu estou bem pessimista em relação, acho que não vai passar nenhuma reforma neste novo governo, até porque, historicamente, o PT nunca se preocupou em fazer reforma alguma. A minha preocupação maior, então, é preservar o que fizemos. A mini-reforma trabalhista, a reforma da Previdência. De que maneira o Congresso Nacional, né, como o senhor já falou, provavelmente apoiado pelo povo,
pode barrar uma derrubada, uma revisão de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, o uso dos bancos públicos, como o Lula já está anunciando, que vai sair distribuindo dinheiro, imprimindo dinheiro. De que maneira o Congresso, né, pode barrar isso tudo e de que maneira o povo pode ajudar, concretamente ajudar o Congresso nessa batalha? Olha, quanto mais o povo se manifestar contra o novo governo, mais fraco ele vai ser em passar qualquer mudança. Então, isso é fundamental. Se a gente não tem uma mobilização acontecendo nas ruas em prol daquilo que nós conquistamos, e lembrando, muito daquilo que a gente conquistou não foi anunciado, até para evitar esses embates no Congresso, né? Teve muita coisa que foi por decreto e não passou necessariamente pelo Congresso. Eu acho que o PT vai querer atropelar todos esses decretos e vai querer botar algumas reformas que são até blindando de futuras reformas nossas. Isso que eu acho que eu vejo como o maior problema. Então a gente tem que pontuar isso com muita sapiência para o povo se mobilizar. Agora, ele não pode esmorecer na questão principal, que nós temos um criminoso eleito. Nós temos um criminoso eleito. Isso não dá para engolir. Então temos que manter sempre a força contrária a isso. Ele não tem a legitimidade do Chaves, ele não tem a legitimidade de outros líderes que vieram até da esquerda radical, mas que não tinham já essa pencha de ser um criminoso. Agora, no caso desse novo elemento aí, ele é um criminoso. Ele é considerado um criminoso e foi passando aqui por um processo que a gente até discute a sua transparência, discute até os seus resultados. No entanto, ele está aí para ser empossado no dia 1º de janeiro. Então, as pessoas não podem esmorecer nesse ponto. Eu não acredito que a gente consiga, em pouco tempo, uma mobilização em torno de temas técnicos. É muito difícil você mobilizar em torno de uma reforma da Previdência, um ajuste salarial, um aumento de, ou um congelamento do salário mínimo, uma série de coisas assim que eu acho que seriam positivas para a gente manter a estabilidade fiscal. Eu não acho que a gente consegue. Agora, a gente consegue mobilizar em torno da ilegitimidade de ter um líder que é criminoso. Isso sim, isso temos que manter esse foco. Ana. Deputado, o senhor mencionou, né, nós precisamos também do apoio de outras forças policiais e dentro aí dessas manifestações que estamos vendo pelo Brasil, um fato bastante inusitado que até enche o coração de esperança foi o fato de que foi enviado a essas manifestações fiscais para fecharem as barraquinhas, desmontarem as barraquinhas, chegaram com vans para confiscar tudo que estava ali, até de maneira voluntária, e os policiais militares expulsaram aqueles fiscais enviados, acho que por Alexandre de Moraes, né, o novo imperador aí do Brasil, com o perdão do trocadilho, acho que a gente não pode nem colocar essa palavra, não merece o Alexandre de Moraes receber esse tipo de palavra na mesma frase, nem de brincadeira. Mas é um ponto interessante. Eu acho que nós temos um vídeo, é isso, Lacombe, que a gente pode mostrar? Pode chamar, vamos lá, vamos rodar o vídeo. Agora a turma do auditores fiscais, eles são acompanhados pela polícia do Exército para se retirar do local da área militar. Prende o Lula! 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 Prende o Lula, rapaz! Prende o Lula! Prende o Lula! Prende o Lula, rapaz! Bora! Bora! Vai embora! 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 A polícia do Exército retira a auditor fiscal do local, então eles não vão prender nada aqui em área militar. Pois é, tá aí as forças, né, os policiais militares escoltando de maneira até bastante educada os fiscais para fora da área militar. E nós temos visto, deputado, como o senhor disse, uma tirania que é até permitida dentro da nossa Constituição por parte de um poder nos últimos 2 anos, o Poder Judiciário. A gente até nem pode falar o Poder Judiciário de uma forma geral,
porque apenas essa Constituição do STF que vem distorcendo e não respeitando a nossa Constituição como deveriam respeitar. E aí, dentro dessa questão, onde a Suprema Corte, que deveria salvaguardar a nossa Constituição, não faz, a pergunta que fica e que é a pergunta de $1 milhão que todo mundo está fazendo. Quem vai conseguir parar Alexandre de Moraes, já que Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, se escondeu, infelizmente, atrás de uma covardia histórica de não colocar no plenário a votação de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes e suas inconstitucionalidades. Nesse caso, deputado, quem vai conseguir frear, parar essas inconstitucionalidades e esse desrespeito absurdo do ministro Alexandre de Moraes dentro desse novo contexto? Olha, nesse inteirinho, eu digo, entre hoje e a próxima legislatura, onde que está o poder do judiciário? Está no poder do respeito que as forças policiais têm aos judiciamentos que são feitos pelos juízes. Então, no minuto, se houver uma perda de respeito, ou seja, se a Polícia Federal ou se as outras polícias deixarem fazer, não vão obedecer lei ou não vão obedecer mando ilegal, né? Não vão obedecer violação da Constituição. Lembrando aqui para o telespectador, Polícia Federal, todo policial federal, conhece muito bem a Constituição do Brasil, conhece muito bem as leis, são exímios conhecedores jurídicos, poderiam ser advogados, criminalistas ou de qualquer outra faceta, são muito bem qualificados, eles sabem exatamente o que está acontecendo, sabem quando é um mando ilegal, quando há uma violação, quando não teve o devido processo legal, não teve envolvimento do Ministério Público com relação à investigação, eles sabem disso. Só que eles também, por lei, são obrigados a obedecer os judiciamentos, eles também têm essa obrigação. Aí fica aquela coisa, vão continuar nisso, sabendo que estão violando a Constituição, cometendo uma ilegalidade na sequenciamento dando vazão a essa ordem legal, e as consequências disso ficam por conta do quem? Por conta da Polícia Federal, que cai no colo deles, na minha opinião, que são o braço da força. Então, em algum momento, tem que se reconciliar essa consciência da Polícia Federal como instituição, não destacando aqui um outro policial federal, mas como instituição, ela tem que se pronunciar. É muito importante isso. Então, nesse inteirinho, eu só vejo isso, só vejo você demovendo poderes que hoje são poderes efetivos do judiciário. Não há outra maneira de você contrapor a isso. O Congresso não vai se reunir porque qualquer projeto de decreto legislativo que poderia vir do Congresso como um todo contra essas violações constitucionais, primeiro, não temos mais tempo hábil. Segundo, temos o Senado. Então, qualquer coisa, até os deputados têm muita vontade de fazer vários decretos legislativos. Só que a gente sabe que o Senado não vai pautar, não vai votar isso, né? Esse atual cenário já está tomado. Então, tem que esperar uma próxima legislatura. Então, enquanto não há uma próxima legislatura, esse tipo de decreto legislativo não temos como resistir a essa imposição, a essa impositura do judiciário. Mas as polícias poderiam se manifestar. É por isso. Porque é aí que está o balanço da coisa. Então nós temos aí uma janela muito incômoda aí de ter que lidar com essa situação, ver a população na rua sofrendo com isso, eu como brasileiro também estou sofrendo com isso. Não quero ver Brasil sendo dominado por organização criminosa, indo para esse lado. Então a gente ainda tem uma esperança muito grande em toda essa instabilidade, por incrível que pareça. Temos ver um conservador achando que a instabilidade é positiva. É sim, é positivo nesse momento, porque de fato os planos que estão por vir desestabilizam ainda mais o Brasil. Então nós temos que olhar isso como sendo um rito de passagem. E é muito positivo ver o que está acontecendo na rua e não por iniciativa de partidos políticos ou deputados ou qualquer um com interesse político nesse momento. É um movimento absolutamente espontâneo, orgânico. Exatamente. Constantino, você fecha a nossa entrevista com o deputado. Eu ia comentar até sobre o pusilânime do Rodrigo Pacheco, mas a Ana Paula já mencionou, em relação a polícias aceitarem ordens ilegais. Me lembra muito a imagem da Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, né? Estou apenas cumprindo ordens. Eu acho que está na hora de uma consciência cívica de algumas lideranças aí. Mas eu vou mudar meu rumo aqui e fazer uma pergunta para o deputado sobre a família dele, até para ele poder dar uma aula histórica, dar uma opinião.
porque eu vi uma análise outro dia muito interessante, né? Dom Pedro I acabou escolhendo a luta para garantir a independência do país. Dom Pedro II, que talvez, na minha opinião, representa o maior estadista que o Brasil já teve, né? Mas ele acabou, para evitar um banho de sangue, ele acabou permitindo um golpe, né? Nossa república nasceu de um golpe, nasceu capenga. Eu queria uma análise, né, de um familiar, de um herdeiro do trono, dos nossos imperadores e também esse contexto histórico. Quer dizer, muita gente está falando em pacificação, deputado, né? É preciso pacificar o país. Mas eu tenho feito uma análise que é o seguinte: eu não quero paz acima de tudo. Paz não está no topo da minha hierarquia de valores se ela vier junto com subjugação, com censura, com escravidão. Eu quero liberdade acima de paz, e às vezes a liberdade exige um pouco de tumulto. Queria uma avaliação do senhor. Bom, nesse comentário que envolve a família, eu acho que é muito pertinente. De fato, precisamos mais de Pedro I e menos de Pedro II nesse momento. Não podemos permitir esse golpe que está acontecendo. Todo dia a gente vê isso na mídia. E, de fato, nós temos o que aconteceu após o golpe republicano é que houveram 6 tentativas de se criar uma república no Brasil. E as 6 tentativas fracassaram. Estamos vendo aqui o final da 6ª tentativa. E espero estar vendo, a partir do dia 15 de novembro, o início de uma luta contra a ditadura criminosa que eles querem instaurar no Brasil. É isso. Então, que a força de Pedro I esteja com todos esses manifestantes. Eles já estão abençoados por ele. Eu me lembro que a gente fez esse juramento junto nas últimas manifestações do 7 de setembro, em que eles juravam, a população fez o juramento de Pedro I, em que a população jurou lutar pela liberdade do Brasil. Então está com eles a bola, está com eles. Eu sou um mero condutor aqui dessa vontade popular, espero ainda ter um mandato para poder executar isso, espero convencer os meus pais para executar o meu mandato em torno disso, das reformas que a gente precisa, para de fato estabilizar. Sabemos que as propostas que estão vindo aí da organização criminosa não são para estabilizar, são para criar de fato uma ditadura que a gente nunca viu antes, com uma força que a gente também nunca viu antes. Então isso que eu acho que a gente precisa deixar mais claro aqui nessa incursão, por isso que vale a pena sim a gente pregar aqui, ou menos dar apoio a tudo isso que está acontecendo, essa mobilização espontânea que está acontecendo, os manifestantes, porque o que tem do outro lado de não fazer, a inação, bancando o Pedro II agora nesse momento, olha, não gostaria de ver o resultado disso. Tá? Então, vamos lutar porque a gente tem tudo a ganhar. Esse governo é fraco, só tem pessoas velhacas, da velha política, com uma pregação antiga, com um modelo totalmente antigo que eles estão pregando, não tem sustentação na sociedade, ao menos a sociedade intelectualizada, que entende de fato o que está acontecendo, que está se mobilizando. E isso que eu acho que é a grande força desse movimento que está na rua. Eles sabem, eles têm consciência disso tudo. E muitos daqueles que votaram até contrário à proposta do Jair Bolsonaro, por questões identitárias, vão ver as consequências, já estão vendo as consequências, já estão vislumbrando que não é bem aquilo não é o Lula paz e amor que está vindo por aí não. É uma coisa muito mais draconiana e o resto da região serve de exemplo. E são exemplos péssimos. Vamos evitar. Temos um grande Brasil a ser defendido por aí. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 4x4. Boa sorte para todos nós. Para todos nós. Senhor. Boa Deus semana. abençoe. Obrigado.